Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar. Cumprimento também a todos que estão nos seus lares, estão nesse momento nos assistindo. Já recebi mensagem aqui que tem pessoas fora do Brasil vendo esse culto ao vivo. Isso é glória para Deus, né? Então nós podemos glorificar a Deus sabendo que Ele está no controle de tudo. Quando fui convidado para trazer a palavra nessa noite à igreja, e a todos que estão reunidos, a igreja que está reunida nos seus lares também, nós estamos glorificando a Deus pela presença de vocês, por estarem juntos conosco nesse momento de adoração a Deus. Isso é fundamental. É um momento difícil, diferente, mas temos que nos adaptar. Eu sempre digo que o ser humano ele é capaz de se adaptar a muitas coisas. Apesar de ser uma coisa complicada, estamos adaptados nesse momento que nós estamos passando. E sabemos que tudo é para a glória de Deus. E quando eu fui convidado a estar aqui nessa noite, Deus me deu um texto que vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a presença ou o conhecer um rei. Eu quero apresentar a vocês. Você pode falar assim, mas eu já ouvi falar, eu conheço esse rei, mas ele se apresentou a mim nessa tarde de uma forma maravilhosa. Porque parece que quando as dificuldades aumentam, quando nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós esquecemos quem é esse rei, o poder desse rei. Então eu gostaria de ler um texto com vocês, aqui em Mateus, bem conhecido. Eu vou ler sobre 2 milagres operados por esse rei. Capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 1, eu vou ler. São vários, aqui tem vários milagres que aconteceram. Eu vou ler apenas 2, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um, rapidamente, nesses minutos que nós temos aqui para meditar na palavra de Deus. Capítulo 8 de Mateus, você que está no seu lar, na sua casa, quem está aqui na igreja também, acompanhe comigo e fique com a Bíblia aberta para a gente poder falar sobre ela. Nós vamos discorrer sobre o que esse evangelho que escreveu Mateus nos apresenta e nos mostra. Nós sabemos que o Mateus, ele apresenta Jesus, obrigado, Mateus apresenta Jesus como rei, então nós vamos ver esse rei sendo apresentado. E Ele quer se apresentar a você nessa noite. Ele quer que você, onde você estiver, que você possa também ter a consciência que esse rei está aí com você. Aonde você estiver, não importa se você está aqui no Brasil, ou outro país, ou na sua casa, não importa. Esse rei que eu estou apresentando, Jesus Cristo, Ele se faz presente aonde você está. Porque nesse momento você está cultuando a Ele. É um momento de culto. Nós estamos cultuando a esse rei. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esse foi o primeiro milagre. Segundo milagre que eu quero ler, o mesmo capítulo, a partir do versículo 23, diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Esse rei que eu estou apresentando hoje, não é um rei terreno, não é alguém imortal, mas esse rei, ele, por amor aos seus súditos, ele deu a sua própria vida. Ele é imortal por quê? Porque ele venceu a morte. Ele é invencível por quê? Porque ele mesmo disse que todo o poder no céu e na terra está nas suas mãos. Esse rei, ele é capaz de controlar tudo. E a pergunta que Jesus fazia ao meu coração nessa tarde será que existe um preço para ser seguidor desse rei? Será que eu tenho que pagar alguma coisa? É isso que Jesus perguntava para mim. E Mateus vai nos apresentar isso. Quando nós lemos então o Evangelho de Mateus, começamos no primeiro capítulo de Mateus, nós vemos que do primeiro capítulo até o capítulo 4, ele apresenta a pessoa desse rei.
Mateus estava escrevendo esse evangelho para os judeus, que tinham essa esperança da chegada de um rei que viria ali, quem sabe, na visão deles, para libertá-los do jugo romano. Então, Mateus agora vai mostrar Jesus como esse rei, e ele vai fazer uma apresentação da pessoa de Jesus. Aí, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, do evangelho de Mateus, nós vemos agora esse rei esclarecendo os princípios dele, desse reino dele. Porque já que ele ia implantar um reino, ele tinha que apresentar os princípios. Quem sabe podemos dizer que seria a constituição do seu reino. Ele estaria apresentando agora aos seus súditos, às pessoas que estavam seguindo, que fariam parte desse reino. Logo depois de ele apresentar então os seus princípios, os princípios desse reino, desse rei, agora Mateus apresenta o poder desse rei. Então, a partir do capítulo 8 que nós lemos, nós vamos ver agora o poder que esse rei tem. E aí ele vai descrevendo, capítulo 8, capítulo 9, nós vamos entendendo então, nessa implantação desse reino, nós vamos compreender o poder que está sobre ele, o poder que ele detém, o poder com que ele governa, o poder que está nas suas mãos. Se você for parar para pensar, e nós muitas das vezes nos esquecemos disso, nós esquecemos do poder, desse poder que há nesse rei. E quando eu esqueço esse poder, quando eu esqueço isso, eu começo a me desesperar. Não foi isso há pouco que o pastor Emerson estava falando aqui? Por que às vezes eu tenho que ficar tão desesperado com o que está acontecendo no mundo, no Brasil? Por que eu fico tão desesperado? Porque muitas das vezes eu esqueço o poder desse rei que eu sirvo. Se eu sou súdito do seu reino, se eu ando de acordo com o que ele quer, se eu fui chamado por ele, então eu faço parte, e é ele que guia a minha vida. Eu sempre digo que eu aprendi com um pastor que ele fala o seguinte: no momento que você aceita Jesus, que você está fazendo parte desse reino, você entrega a chave da sua vida na mão dele. Então é ele que guia, é ele que governa, é ele que leva, é ele que faz. Então nada saiu do controle dele. Nada saiu do controle dele. Por que você está tão desesperado? Então ele vai mostrar para nós agora o poder desse rei. E o início, logo depois, então nós vemos que do capítulo 5 até o capítulo 7, vemos até o 4, o nascimento de Cristo, o início do seu ministério. Mas a partir do capítulo 5 de Mateus, do evangelho de Mateus, nós vemos ele subindo ao monte para apresentar então as diretrizes desse reino. Ele vai falar agora o sermão da montanha, o sermão chamado o sermão do monte, né, nesses 3 capítulos, ele vai apresentar isso. E ele começa então a mostrar para aqueles discípulos que estavam ali, para aquela multidão que estava ali, que ele ia falar algo muito precioso, muito forte. Por que eu sei isso? Porque ele vem agora como um rabino judeu que era, e ele mostra ali como era costume dos judeus, e quando eles iam falar algo que falava de algo eterno, algo que poderia mudar a vida das pessoas, ou a lei, se ele fosse citar a lei, se ele fosse falar sobre a lei, eles não falavam em pé como eu estou aqui agora. No costume judaico, eles se assentavam. Quando ele assentava e ele começava a falar, era porque era algo muito importante. Não podia ser com pressa, tem que ser algo bem tranquilo, para que eles pudessem compreender o que estava sendo falado. Então era costume, e nós vemos no capítulo 5 de Mateus, que Jesus vai ao monte e se assenta, e começa então a falar o sermão. E ele vai falando ali. Ele vai mostrando. Depois de tudo isso, no final do capítulo 7, capítulo 5 ao 7, no final do 7, ele vem então, ele termina de dar as diretrizes, ele termina de falar, e agora ele desce do monte. E as pessoas que ouviram, lá no final do versículo 29 do capítulo 7, disse que ele falava com autoridade, porque ele sabia o que estava falando. Ele passou as diretrizes e agora ele desce. Ele desce agora do monte. E nós lemos então aqui no versículo 1 do 8, que e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. A multidão continuava seguindo. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Quando eu li esse texto, eu aprendi algumas lições nesse versículo 2. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus está descendo do monte, depois de ter pregado, de ter feito todo aquele sermão, e a primeira pessoa que encontra Jesus é uma pessoa que era considerada imunda, porque o leproso para o judeu, no primeiro século, era considerada a pior doença que existia na época. Por quê? Porque a lepra não tinha cura, não é como hoje, nós temos a cura. Não tinha cura, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada que curasse a lepra.
E a lepra, ela começava a penetrar na pele, ali no corpo daquela pessoa, e ela começava a apodrecer a pele. A pessoa que pegava a lepra, ela estava condenada à morte, não tinha mais solução para ela. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que sair da sua casa, ela tinha que sair do meio da sua família, deixar a esposa, deixar filhos, deixar tudo para trás, trabalho, tudo, e ir para um lugar onde ficavam os leprosos, um leprosário, um lugar isolado. E eles ficavam ali, vendo o seu corpo ser destruído pela lepra, ser comido pela lepra, até o ponto que eles não aguentariam e morreriam. Eles estavam condenados à morte. Essa era o destino de um leproso. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele vai mostrar agora que o reino dele não era desse mundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar agora que as pessoas que estavam condenadas à morte, ele estava pronto agora a libertá-los, a livrá-los. Mas não só no sentido físico, principalmente no sentido espiritual. Porque o mundo estava contaminado pela lepra, o mundo estava leproso, mas esse rei, quando chegou agora, ele chegou para libertar o mundo, para dar vida e vida em abundância. Essa era o que Jesus estava mostrando aqui, através desse milagre. Ele não estava fazendo um milagre pelo milagre apenas, não. Ele não estava falando ou fazendo ou mostrando que ele era um milagreiro, não. Ele estava mostrando aqui que aquele milagre, que aquele homem necessitava, era o que o mundo necessitava e necessita. Por isso que nós corremos até Ele, por isso que eu ando até Ele, por isso que eu vou até Ele, por isso que onde você estiver, na sua casa, não importa, Jesus está falando com você nessa noite, do mesmo modo que está falando aqui com a igreja, está falando com você nessa noite. Ele está pronto a te libertar, Ele está pronto a te livrar das doenças que o mundo, que o espírito muitas vezes tem oprimido você, e você está amarrado, quem sabe com o corpo apodrecendo, porque o pecado faz isso, ele apodrece a sua alma, e você começa então a cada dia mais se degradar. A pior coisa que pode acontecer para o homem é Deus deixar o homem viver nas suas paixões, como diz o apóstolo Paulo, porque quando o homem entra nas suas paixões, ele se degrada, e a humanidade hoje está se degradando. Nós olhamos hoje na sociedade, ela está degradada. Por quê? Porque Deus está permitindo, deixando que esse homem viva nas suas paixões. E como você nasce em pecado, então você, quando está em pecado, se não tiver Jesus, é a mesma coisa de um porco. Se você der um banho nele e soltar ele, e ele vê ali uma lama, o que ele vai fazer? Ele vai ficar, não, eu estou cheirosinho, limpinho? Não, ele vai lá e mistura com a lama novamente. Assim é a pessoa que não tem Jesus. Ela não consegue viver pura, limpa. E essa atitude, esse milagre que nós vemos aqui, me chama a atenção de algumas lições fantásticas que Jesus está apresentando agora. Agora, esse rei que eu estou apresentando a vocês, é o rei que está mostrando o seu poder. Ele já mostrou as diretrizes, ele já foi apresentado o seu nascimento, como ele nasceu. Agora ele mostra o seu poder a você e a mim. Então, a primeira lição é que esse homem, esse leproso, ele não desistiu apesar da circunstância. Esse homem já estava no estágio mais avançado da sua doença. Por que eu sei isso? Porque Lucas, que era um médico, quando vai descrever isso, ele fala que esse homem estava coberto de lepra. Porque a lepra não começava de uma hora para outra, não, era um pontinho na mão ou no corpo, aos pouquinhos ali ia destruindo a pessoa. E um leproso, quando ele saiu do leprosário e ele estivesse em algum lugar que tinha movimento de pessoas naquela época, ele tinha que gritar, se alguém se aproximasse dele, falava assim, ó, imundo, 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 porque ninguém podia se aproximar dele. Isso era ordem, era lei. E nós vemos que a lepra, até na Bíblia, ela mostra isso como um momento de impureza. Nós vemos lá em Levítico, quando nós vemos as leis que Deus deu a Moisés. Nós vemos também quando Miriam pecou, foi um castigo de Deus, a lepra sobre ela, e assim por diante. Então nós vemos que esse homem, ele estava já em estado terminal, porque ele estava coberto pela lepra, como de Lucas nos diz. E ele pode dizer porque ele era um médico, então ele sabia o que ele estava falando. Mas esse homem, mesmo diante dessas circunstâncias, ele não desistiu. Mesmo sentenciado à morte, ele não desistiu de receber o milagre de Jesus. Por que você tem pensado em desistir? Por que você tem pensado em desistir? Porque você tem muitas vezes duvidado do poder desse rei. Porque você tem duvidado dele. Ele está aqui nessa noite, ele está mostrando isso para nós, que o poder dele não tem limites. A segunda lição que eu vejo é que ele se aproxima de Jesus apesar de ser impuro.
Mesmo que você se sinta hoje, mesmo que você tenha se sentido muitas vezes sujo, impuro, Jesus está dizendo: pode se aproximar de mim, que eu não vou me afastar de você, eu não vou me afastar de você. Ele se aproxima, ninguém deve se sentir demasiadamente impuro para aproximar-se de Jesus. Ele é amigo dos pecadores, todo aquele que vem a Ele com o coração quebrantado, não é lançado fora. Ele não lança ninguém fora. Essa é a segunda grande lição que eu vejo nesse homem, nesse milagre que acontece. No primeiro milagre que Mateus vai apresentar, descendo do monte, quando ele apresenta as suas diretrizes. A terceira lição que eu aprendo nesse texto ainda de 8:2, é que ele adora Jesus, apesar de ser leproso. Ele estava doente, mas ele adorou a Jesus. Diz assim, e eis que veio um leproso e o adorou. Então a lepra era uma doença, como eu disse, que incurável, era uma causa perdida, um problema, quem sabe, insolúvel para ele, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Jesus. Esse homem não chegou com arrogância, mas com humildade, não fez nenhuma exigência, mas se prostra e adora a Jesus. Que maravilha! Ele vem agora, mesmo estando doente, mesmo estando em fase terminal, ele adora Jesus. Jesus quer a sua adoração nessa noite. Ele quer que você, onde você estiver, que você adore. E adorar não é apenas mostrar isso, se ajoelhar aqui, não é isso não. É entregar o seu coração em adoração a Deus total. Porque Ele conhece o seu e o meu coração. Ele sabe o que está passando na sua mente. Ele sabe o que passa no seu coração. Então Ele está dizendo para você: eu quero adoração. A quarta lição que eu vejo nesse milagre, ainda no versículo 2, é que ele suplica Jesus apesar de sentenciado à morte. Ele entende que mesmo ele estando sentenciado à morte, ele pede, porque ele sabia do poder desse rei. Ele sabia do poder desse rei. O homem demonstra duas atitudes fundamentais em relação a Jesus: confiança plena em seu poder e submissão absoluta à sua vontade. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, então ele se submete humildemente ao querer de Jesus, ao querer desse rei. Nós vemos então, continuando aqui no versículo 2, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então ele se humilhou, ele se prostrou, ele se aproximou de Jesus e ele entendeu o poder desse rei. Quem sabe você está ansioso, quem sabe você não está vendo nenhuma luz no final do túnel, como se diz, de tudo que está acontecendo no mundo hoje, mas eu apresento esse rei a você, que te mostra: se humilhe na minha presença, apenas se humilhe na minha presença e me adore. Por quê? Quando eu faço isso, aí o versículo 3 vai mostrar algumas lições para nós. O que ele diz aqui no versículo 3? E Jesus, estendendo a mão, o tocou. Eu vejo uma primeira lição agora através de Jesus: o toque da compaixão. Jesus toca esse homem porque se importa com ele. Havia muito tempo que aquele enfermo não sabia o que era um toque, o que era um abraço, o que era alguém chegar perto dele. Ele nem sabia, porque ele não podia tocar em ninguém. Mas nesse momento, Jesus sabia. Jesus não fugiu dele. Jesus não abandonou ele não. Jesus não deixou ele ali, como a maioria das pessoas que sabe, quando ele se aproxima de Jesus. Eu fico tentando imaginar a cena. Aquele povo, aquela multidão que descia com Jesus do monte. Aí vem de repente um homem leproso. O que eles fizeram? Eu imagino que abriu uma clareira em volta de Jesus. Os que estavam ali ao lado de Jesus, saiu todo mundo correndo, porque ninguém queria tocar no leproso. Mas esse rei, ele chega agora e ele faz o toque da misericórdia. O que ele faz? Jesus, estendendo a mão, tocou. Oh, glória a Deus, que maravilha esse Jesus, esse rei dos reis e senhor dos senhores. Essa é uma grande lição que eu aprendo. Mas eu também aprendo no versículo 3 ainda, o poder da palavra, a palavra de poder que saiu da boca desse rei. Jesus não só tem compaixão, mas também tem poder. Eu não disse a vocês que agora, os versículos, capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, vai mostrar o poder desse rei. Então ele vai mostrar agora, primeiro, o poder dele. Ele vai mostrar agora ao mundo o seu poder. Sua vontade é na direção da cura, da libertação e da restauração. Jesus tocou e em vez de ficar contaminado, o homem leproso é que ficou purificado. Não foi a doença daquele homem que entrou em Jesus, não. Foi o poder de Jesus que entrou naquele homem.
Quando você chega até Ele, quando você se humilha até Ele, e Ele toca em você, não, nada que está em você vai contaminar Ele, não, mas o poder que está nele vai entrar em você. É Ele que vai transformar, é Ele que transforma, não é a doença que é incurável, porque o Jesus que eu apresento, Ele tem todo o poder, Ele é ilimitado, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Então vai lá assim, ó, continuando no versículo 3, estendendo a mão tocou dizendo, eu quero ser limpo. É isso que ele fala, quero, a minha vontade vai ser feita, e logo ficou purificado da lepra. A lepra saiu, a doença que o matava, que estava consumindo a sua vida, foi livre. Agora ele podia se apresentar ao sacerdote, para não ter mais nenhuma sombra de dúvida. Agora ele poderia depois voltar para o seu lar, ele poderia voltar a trabalhar, ele poderia aproveitar, quem sabe, seus filhos, sua esposa. Eu não sei qual que era a vida social desse homem, mas a única coisa que eu sei, é que ele estava limpo. E é esse Jesus, que está apresentando o seu poder. A cura, ela foi imediata. A cura foi imediata, o homem ficou limpo imediatamente, sua cura foi instantânea e completa, não restou nenhuma sequela, nenhum resquício. Quando Jesus faz, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade, Ele não faz as coisas, Ele não faz pela metade, Ele não faz um pedacinho, não, Ele faz completo. O homem estava repleto de lepra, mas ele saiu dali purificado, oh glória a Deus, purificado. Esse é a apresentação do poder desse rei. Então ele começa a demonstrar poder, ele começa a mostrar que ele agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele mostra e nos apresenta esse Jesus, o mesmo Jesus. Quando ele falava a sua narrativa lá no Sermão do Monte, ele falava de como tinha que ser o surto desse rei. Quando você está com ele, você não segue o Sermão do Monte para ser salvo, você segue o Sermão do Monte porque você já é salvo, Jesus já se salvou, aí você segue, você não tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer então, eu tenho que seguir aquilo ali para eu ser salvo, não, você vai seguir porque você já está salvo, porque Jesus já te salvou, Ele já te trouxe. Então ele vai mostrar agora o poder desse rei, e aí ele vai nos apresentando. E o primeiro milagre foi esse. O segundo milagre vai falar, a partir do versículo 5, do centurião de Cafarnaum. Eu não vou entrar muito nesse milagre, mas eu vou dizer apenas que ele fez o milagre, mostrando o seu poder agora, não só ao tocar, mas também ao dar uma ordem. O milagre do servo do centurião foi tão fantástico, que o centurião, ele entendeu, aquele homem era gentio, ele era um romano, e de acordo com os costumes judaicos, um rabino não poderia entrar na casa de um gentio. Aí quando ele chega para Jesus e fala assim, olha, Senhor, o meu servo, ele está terrivelmente doente, violentamente atormentado, versículo 6. Aí Jesus fala assim, eu vou lá então, eu vou dar saúde a ele. Mas aquele homem entendeu, ele sabia dos costumes judaicos, ele era um homem que respeitava as leis judaicas. Então ele fala, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, debaixo da minha casa, no meu teto. Por que ele não sou digno? Porque ele era um romano, ele era um gentio. Ele fala assim, olha, diga somente uma palavra, diz assim, versículo 8, o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque ele falou, olha, eu também sou um homem de comando, se eu mando um soldado ir, ele vai, se eu mando ele voltar, ele volta, o que eu mandar ele faz. E o Senhor, como tem poder, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor que apresentou o seu sermão, o Senhor que já está sendo apresentado ao mundo, o Senhor tem poder para dizer, sai doença, e a doença sai. Então ele mostra agora a cura pela distância. Ele fala, então olha, eu nunca vi tanto milagre como eu vi nesse homem. Em Israel eu não vi milagre, eu não vi fé como eu vi em Israel, nesse homem. Esse homem mostrou muito mais fé do que o povo judeu. Aí ele falou, então olha, esse seu criado, ele está sendo curado agora. E esse homem volta, e aquele criado dele, diz o versículo 13, que ele foi curado na mesma hora em que Jesus deu a ordem. Então ele mostra o seu poder mais uma vez. Aí agora, Jesus continua andando, e ele vai, quem sabe, tomar um café na casa de Pedro. Pedro era um dos discípulos dele. Jesus desceu do monte, primeiro encontro com o leproso, depois encontro no caminho já com esse centurião, agora ele entra na casa de Pedro. E aí mais uma vez, eu vejo, quando Jesus se aproxima, onde Jesus entra, tudo muda. Ele entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Ela não pediu cura, ela estava ali deitada com febre, ardendo, está escrito na Bíblia aqui que ela estava ardendo em febre.
Aí no versículo 15, Jesus se aproxima e tocou, diz assim, tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, tudo muda, nada continua igual. Se ele entrou na sua vida, se ele está no seu lar, na sua casa, se regindo na sua casa, e nada mudou, é porque ele não entrou. Quando ele entra, muda. Se tiver doente, sara. Se tiver qualquer coisa impura, fica limpo. Porque esse é o poder desse Jesus. Mas a pergunta continua. O preço de ser um seguidor de Jesus. Qual é o preço de eu seguir esse Jesus? E aí, eu vou agora a partir do versículo 23 que nós lemos. De Mateus capítulo 8. Nós vemos aqui, Jesus, um pouquinho antes, no versículo 18, Jesus aqui vai falar que ele estava diante daquela multidão, ele curou a sogra de Pedro, e agora ele sai, aí diz assim a palavra do Senhor no versículo 18, que Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Ele chama os discípulos, Marcos vai falar também sobre isso, ele chama os discípulos e fala, vamos para a outra banda do mar da Galileia, vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Se a gente quiser um pouquinho de história, imaginar, esse mar não é um mar, é um lago muito grande, um lago de água doce, que tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Ele fica ali na Galileia, e ele fica entre duas grandes montanhas, de um lado oriental das montanhas de Golã, e do lado ocidental as montanhas da Galileia. Ele forma tipo um funil, e ali venta muito em determinadas épocas do ano, e quando venta, esse funil criado por essas duas cordilheiras e montanhas, faz com que as águas desse lago se movimentem muito, e crie grandes ondas. Ele não é um mar como nós conhecemos, que já tem as ondas, não, ele é extremamente calmo, é um lago. Mas por causa desse vento, em épocas do ano, ele faz com que essas ondas grandes surjam. E estava para acontecer essa noite. Jesus então dá a ordem, olha, vamos para outra banda. Jesus falou, olha, nós vamos para outra banda. Dependente do que acontecer, nós vamos para outra banda. Não é isso que ele fala? Vamos para outra margem. Lucas vai falar também sobre isso. Vai falar, vamos para outra margem. Eles iam para outra margem do mar da Galileia, daquele mar chamado de, tem outros nomes que é Genezaré, mar de Tiberíades. A Bíblia vai falar vários nomes para esse lago. E agora Jesus fala para eles assim, olha, agora Jesus ia mostrar para ele também o poder que ele tem sobre a natureza. Ele mostrou o poder que ele tinha sobre o homem, curando o homem. Agora ele vai mostrar, e ele mostra um pouco mais à frente depois, ele vai mostrar também o poder dele sobre os demônios. Mas agora ele vai mostrar o poder dele sobre a natureza. Para mostrar o poder desse rei que eu estou apresentando a vocês. Que maravilha. Então ele fala assim, vamos para outra margem. E aí, no versículo 23 que nós lemos, diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos então, Mateus, ele é bem claro. Ele diz que Jesus entrou primeiro no barco. Mateus deixa isso bem claro. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então Jesus entrou primeiro no barco. Ele estava no barco. Ele está na direção da sua vida. Ele está na direção desse planeta. Ele está na direção dessa cidade. Ele está na direção desse estado. Ele está na direção desse país. Ele está na direção do mundo. Está tudo na mão dele. É ele que governa, é ele que diz, é ele que põe rei e tira rei. É ele que faz o que ele quer fazer. Então ele está no poder. É ele que guia. Você pode ver muito desmando de homens inescrupulosos fazendo coisas contrárias a Deus, mas Deus permite até o momento que Ele quiser, porque no momento que Ele não quiser mais, Ele tira. Quem sabe Ele está permitindo muita coisa acontecer, como permitiu para aqueles discípulos, para que nós possamos recorrer a Ele, porque Jesus sabia da tempestade, porque Ele que governa, tudo está na mão dEle. Jesus não sabia o que ia acontecer aqui no Brasil. Tem um falso profeta na internet dizendo que Jesus não sabia, mas é falso profeta, porque quem não prega a palavra de Deus pode ter título de pastor, mas não é pastor, ele só tem título, porque a pessoa que prega, que anda de acordo, que prega essa palavra sim, é o mensageiro de Deus. Essa palavra, ela é imutável, essa palavra não muda, essa palavra, ela que é a verdade, não sou eu a verdade está nessa palavra. Então se eu pregar qualquer coisa fora dessa palavra, eu me torno um falso profeta.
E quando diz que Jesus não sabia o que ia acontecer nesse mundo, como não? O Jesus que eu conheço, ele diz assim, ó, todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. O inferno, a chave do inferno está na mão de Jesus. Nem o diabo está no inferno, porque Jesus não mandou ele para lá. Porque o inferno, a chave do inferno está na mão de Jesus. O diabo não é rei do inferno, não. Jesus é que é o rei, porque é ele que governa, ele que domina tudo. Tudo está na mão de Jesus. Tudo está na mão de Jesus. Quando eu leio essa passagem, esse milagre aqui da tempestade, eu vejo várias considerações maravilhosas que esse texto nos mostra. O primeiro é, as tempestades, elas são inevitáveis. Não pergunte, muitas vezes a gente pergunta, mas Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que o mundo está passando por isso? As tempestades são inevitáveis, é o que mostra esse texto. Elas chegam para todos, para rico, para pobre, homens, mulheres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. A vida ela não é indolor. Não vivemos numa estufa, nem mesmo numa colônia de férias. Nós estamos aqui passando férias. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Nós temos que pregar. Mas as tempestades virão. Então o primeiro ponto é que elas são inevitáveis. Quando eu vou para esse texto aqui de Jesus apaziguando a tempestade. O segundo ponto que eu vejo é que as tempestades, elas são inesperadas. Elas acontecem. Alguém estava esperando, há uns meses atrás, do que ia acontecer? Ninguém estava esperando. Quem sabe um cientista ou outro soubesse de alguma coisa que nós não sabíamos, mas ninguém estava esperando. Mas e hoje? Ela pegou. Ela foi inesperada. Elas chegam inesperadamente, sem aviso prévio. Colhem-se nós de surpresas muitas vezes. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E muitas vezes ameaçam também a nossa jornada, quem sabe. Algum plano que eu tenha feito foi frustrado por causa de tudo isso. Mas pegou. E aí? O que eu digo a você nessa noite é que Jesus está no barco. Aleluia. Ele está no barco. Ele continua no barco. O poder está na mão dele. A direção está na mão dele. O terceiro ponto é que as tempestades, elas são inadministráveis. Eu não consigo administrar a tempestade. Quando eu paro e eu vou lendo aqui o texto, olha, eles entram no barco, versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Quem sabe aqueles homens acostumados com o mar, que eram pescadores, tentaram administrar aquilo ali, tentaram, quem sabe, colocar o barco numa bonança, ou quem sabe sair da tempestade. Mas eles não conseguem. Então, eu não consigo administrar a tempestade. Os discípulos tentaram controlar o barco, mas eles perderam o controle. Eles não tinham controle. Por quê? Porque a tempestade que o atingiu não estava no poder, eles não tinham condição de administrar aquilo ali. Era administrar, quem sabe o que você está passando também seja. Quem sabe o que eu estou passando também seja. Eu não consigo administrar o que está acontecendo. Mas Jesus consegue. Jesus continua no barco. O quarto ponto é que as tempestades, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. As tempestades vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Tudo que está acontecendo, meus irmãos, não é para te destruir. Não é para te destruir. Por que você está tão preocupado, achando que vai ser destruído? Não vai. Não vai. Esse Jesus está no barco, Ele está dizendo para você nessa noite, eu aqui sou apenas um profeta de Deus, apenas um instrumento, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo a você, onde você estiver, aqui na igreja ou no seu lar, não é para te destruir, não é para te destruir, não é para te destruir, é apenas para te ensinar uma lição. Jesus está ensinando uma lição para você e para mim, para a humanidade, porque Ele está no controle. Elas são pedagógicas. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele não deixa que os seus filhos sofram apenas por sofrer, não. Ele administra tudo, porque tudo está no controle dele. Mas por que eu posso dizer que ela é pedagógica? Porque mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestades na vida. Mateus nos informa que Jesus foi o primeiro a entrar no barco, como eu disse. Ele entrou primeiro, isso nos dá uma garantia que nunca ficaremos sem sua presença, pois Jesus mesmo nos diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia, Ele vai estar com você e comigo até a consumação dos séculos. Eu já disse aqui algumas vezes que nós já vivemos a eternidade, porque nós já estamos com Jesus. Se eu morrer agora, eu vou estar com Ele. Mas se eu não morrer, eu vou continuar com Ele, porque Ele está comigo, eu ando com Ele, Ele está comigo, todos os dias, todo momento da minha vida. Então eu já vivo a eternidade, num corpo corruptível ainda, um corpo mortal, esse corpo, mas não importa, o meu espírito sempre estará com Ele, porque eu já vivo a eternidade, e eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza? Você tem certeza que você está andando com Ele? Ele nunca nos abandona.
Por que eu sei que ela é pedagógica? Nas horas mais tempestuosas, parece-nos que Jesus está dormindo. Parece muitas vezes que Jesus está dormindo. Aquele dia tinha sido exaustivo para Jesus. Jesus tinha pregado, tinha falado no monte lá das oliveiras, lembram? Tinha dado todo aquele sermão, dos 3 capítulos ali de Mateus. Jesus desceu, curou várias pessoas, foi à casa de Pedro. Agora Jesus entra num barco, cansado, exausto. Pega um travesseiro e vai dormir, tirar um cochilo no barco, porque ele estava cansado. Mas aqueles homens pareciam que não compreenderam que Jesus havia dito para eles que eles iam passar para a outra banda. Porque muitas das vezes, quando eu olho para a minha vida, para as minhas condições, parece que Jesus está dormindo. Mas mesmo ele tirando esse cochilo, como o homem ele fez, hoje não, hoje ele é Deus. Ele sempre estará com você. Pode ser que em alguns momentos ele fique em silêncio, não fale nada. Pode ser que muitas vezes você ore, busque e não ouve uma resposta. Não tem nada, não vem nenhuma palavra de consolo. Mas eu vou dizer para você, Jesus não está dormindo. Ele não está dormindo. Ele está no controle de tudo. Aí eu vejo agora, por que essa tempestade também ela pode ser pedagógica? Por quê? Porque eles vêm agora e fazem um grande clamor. Quando eu estou na tempestade, aí eu busco a Deus. Aí eu começo a clamar a Deus. Quantas pessoas estavam vivendo uma vida tão tranquila antes de tempestades, mas quando vem a tempestade, eu começo a clamar a Deus. Senhor, salva-nos porque nós perecemos. Não é errado clamar ao Senhor nos momentos de aflição, mas é pecado duvidar da palavra dEle. Não duvide da palavra dEle. Por que eu sei que essa tempestade, ela também é pedagógica? Ela me ensina. Porque eu vejo agora Jesus confrontando eles. Mateus registra, primeiro, que ele confronta os seus discípulos. Aí eu li um texto, essa tarde, de Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores no século XIX, na Inglaterra, nascido na Inglaterra. Ele disse sobre esse texto, Spurgeon diz assim, que Jesus falou com os homens primeiramente. Por quê? Vamos ver aqui, versículo 26, quando eles vêm até Jesus, acordam Jesus. Ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Jesus fala primeiro com eles. Aí Spurgeon então diz assim, que primeiramente Jesus falou com eles, porque eles eram os mais difíceis de lidar. O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois. Existem horas que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, mas a incredulidade dentro de nós. Jesus é poderoso para acalmar o vendaval da nossa alma e também para acalmar as circunstâncias que nos assolam. Jesus repreende eles, Jesus fala primeiro com eles, depois Jesus fala com a tempestade, com o mar. Por quê? Porque quem sabe Jesus estava querendo mostrar, parecia que eles estavam tão desesperados, Jesus tinha que dar uma solução, Jesus tinha que falar com eles, Jesus tinha que confrontar eles. Falaram que eles tinham pouca fé, então ela era pedagógica por isso, também porque ela nos ensina que nós temos que ter confiança. O que faltou ali foi confiança em Jesus, confiança no poder de Jesus, desse rei que eu estou apresentando a vocês. Quinto, ela é pedagógica porque vemos o milagre. Em todo o contexto de Mateus 8 e 9, vemos que Jesus tem poder sobre a natureza. Nós vemos aqui no final, versículo 28 em diante, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Então eu entendo, eu entendo esse poder de Deus, esse poder desse meu Jesus, desse meu rei. E ela é pedagógica porque ficamos admirados com o nosso rei Jesus. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para produzir em meu coração profunda admiração a Jesus. Glória a Deus. Olha que maravilha, versículo 27, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este? Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Causou admiração em Jesus. Quanta admiração Jesus tem causado em você? Nenhuma? Aí eu estou complicado. Ele tem que causar admiração todos os dias. Todos os dias Jesus tem causado admiração em mim. Eu iniciei essa mensagem dizendo que ia apresentar a todos um rei. Esse é o rei. Esse é o rei que você já conhece, porque você já o aceitou. Você já é salvo, mas basta apenas exercitar a sua fé, andar com Ele, entender que Ele está no controle. Esse é o nosso rei chamado Jesus, que recebeu do Pai o direito de reinar sobre todos. Tudo está sobre a sua autoridade. É Ele que domina, é Ele que governa. O Evangelho de Mateus nos apresenta sua pessoa depois dos seus princípios no Sermão do Monte e depois seu poder e a sua autoridade. O poder e a autoridade está na mão dEle. O que esse rei está dizendo para mim e para você nessa noite é que tudo está sob o seu controle.
E se você hoje está admirado, perguntando quem é esse, que até o mar e as enfermidades, os demônios lhe obedecem, eu posso responder. E para encerrar, eu vou dizer quem Ele é. Primeiro, Ele é aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Presta atenção onde você estiver, no seu lar, na igreja. Segundo, Ele é a semente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Esse é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontavam. Esse é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. Esse é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelo sacrifício, pelas festas, pelo sábado. Tudo era sombra dele, tudo mostrava ele. Sexto, esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sobre lei, para ser nosso Redentor. Esse é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Esse é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Esse é aquele que purificou os leprosos. Esse é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é aquele que voltou para o céu, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Esse é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com a sua igreja. Esse é o nosso grande Deus, esse é o Salvador, Jesus Cristo. Coloque-se em pé nesse momento, vamos orar a Deus, vamos quem sabe pedir perdão a Deus, vamos quem sabe nos humilhar diante dEle. A minha pergunta que eu fiz no início, eu gostaria de responder a vocês nessa noite. Mas qual que é? Será que existe um preço a ser seguido desse rei chamado Jesus? A resposta é: creia nele e siga-o. Deixe os mortos sepultar os mortos, como Jesus disse no mesmo capítulo, Mateus 8:22. Deixe os mortos sepultar os mortos, mas vamos seguir esse Jesus, vamos andar com esse Jesus, vamos fazer o que esse Jesus pede para nós, vamos glorificar o teu nome, porque Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, nesse momento, e Ele está vendo a tua oração, Ele está vendo o seu coração, Ele está olhando para você, Ele conhece o que passa na tua mente, e nessa noite Ele diz a você e a mim: eu estou com vocês, eu estarei com vocês até o consumar de todos os séculos. Eu nunca vou deixar vocês, eu sempre andarei com vocês, eu sempre guiarei vocês por onde vocês andarem. Esse é o Jesus, esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores, e Ele está aqui para nos governar. Vamos agora levantar um clamor a Ele, vamos orar a Ele, onde você estiver, levante um clamor a Deus, sobre a nação, sobre a cidade de Jundiaí, sobre todo esse mundo, esse planeta, sobre a igreja de Cristo, porque como foi dito já pelo pastor Emerson aqui, nós temos a autoridade para derramar bênção, para pedir bênção sobre a cidade de Jundiaí e desse país. Então vamos orar a Deus, levante as suas mãos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para fazer o que o Senhor quer, Pai, andar de acordo com a Tua palavra, ser guiado por Ti, Pai, porque o Senhor é o meu Rei, é o meu Senhor, é o meu guia, é quem me faz andar, é quem me faz caminhar, é quem me governa, é quem me guia, Senhor. Ah, Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu estou, Senhor, nesse momento, dizendo: faça de mim conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai, não importa onde você esteja, o Jesus que eu apresento está com você, e eu clamo a Ele nesse momento: visita nos lares. Ah, Senhor, vai agora nos lares, Pai, entra lá, Senhor, e muda a história, porque aonde o Senhor entra, a história muda, aonde o Senhor entra, tudo muda, porque o Senhor tem poder, o poder está nas Tuas mãos, todo o poder está nas Tuas mãos, e em nome de Jesus, em nome desse Jesus, em nome do Rei dos Reis, que eu clamo e eu entrego a Ti, nesse momento, esse culto de adoração ao Teu nome, porque eu estou aqui para cultuar a Ti, Jesus, eu estou aqui para cultuar o Senhor, e é o Senhor que governa, Pai, é o Senhor que governa, é o Senhor que governa, é o Senhor que governa. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e te peço, Senhor, guia os meus passos, guia, Senhor, guia a Tua igreja, que nós possamos ser uma voz profética, aonde nós estivermos. Usa-nos, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos vão embora para os seus lares. Uma excelente semana a todos que estão
todos possam cultuar esse Senhor e andar com Ele, que vocês possam ser guiados por Ele, aonde você estiver. Deus abençoe a todos, Deus abençoe todos nas suas casas, e que o Senhor possa guardá-los debaixo da tua mão poderosa. Amém. Glória a Deus.